magnífico reitor Júlio César Durigan, do presidente da Fundação Editora Unesp, Gésio Hernani Bonfim Gutierrez, tá? E eu, Eduardo Cucum, pró-reitor de pós-graduação. Eu vou passar a palavra para o professor Gésio. Gésio, por favor. O programa, até hoje, já publicou 322 livros. Atualmente, nessa versão, tem 36 livros publicados. E, talvez mais importante ainda do que essas cifras, nós podemos hoje alardear que temos mais de 20 milhões de downloads. Mais especificamente, ontem eu falei com o presidente, o coordenador do programa Cielo Livros, e ele me confirmou que chegamos à marca de 21 milhões de downloads. A gente está navegando em cifras tão altas que 1 milhão a mais, 1 milhão a menos não ia fazer diferença, na verdade. Mas é o tipo da coisa que é impressionante, e nós podemos hoje, a Unesp pode dizer hoje, com confiança, que nós temos o mais agressivo, o mais bem-sucedido programa de publicação acadêmica digital da América Latina. Isso, com toda certeza. Nós tivemos, há relativamente pouco tempo, visitas do Ministério da Educação francês, que veio para cá estudar justamente esse programa e verificar o que estava acontecendo para que um montante tão grande de downloads tivesse sido realizado. Não bastasse isso, a questão de 2 semanas atrás, nós fomos convidados para um seminário restrito no Instituto de Estudos Avançados da USP, em que falaria o professor Michael Elliott, da Emory University, que está atualmente desenvolvendo uma pesquisa financiada pela Carnegie Mellon Foundation. E, a partir da metade desse seminário, o objeto deixou de ser a pesquisa do professor Elliott e passou a ser o programa de publicação digital ProPG FEU. Né? Isso justamente pela magnitude e o montante de downloads e a extensão, o impacto que esse programa está tendo. É importante também que se diga, não apenas citando o montante bruto de downloads, mas falando também que nós estamos atingindo mais de 20 países com os conteúdos que nós temos publicado até hoje. Um dos pontos que foram discutidos nesse seminário foi a questão de como disseminar eficientemente a comunicação acadêmica. E um dos pontos a que se chegou foi de que políticas de acesso aberto são um daqueles canais dos quais a gente não vai ter retorno. Política de acesso aberto, todas as universidades de ponta, cito em particular Harvard, Emory, Chicago, todas elas têm hoje programas de acesso aberto desenvolvidos. Inclusive, eu convido todos vocês para que tentem acessar esses conteúdos que são extremamente interessantes. Em particular, o programa de Harvard, ele é muito agressivo também e muito extensivo, né? Em particular na área de medicina, justamente porque Harvard, há 10 anos atrás, chegou à conclusão de que não existiria nenhuma justificativa ideológica para que uma universidade não tivesse a comunicação rápida, extensiva, de resultados científicos em medicina em particular. Chegava a ser, segundo disse o vice-reitor da época, de Harvard, chegava a ser imoral que a universidade não disponibilizasse gratuitamente e abertamente os seus conteúdos para todos os interessados, né? Diga-se de passagem, naquela época existiu uma interpelação direta da Casa Branca em cima de Harvard, perguntando se aquilo não era comunismo. Existem hoje, é muito interessante verificar a resposta do corpo administrativo de Harvard, tentando justificar que aquelas ações administrativas, científicas, acadêmicas, não eram comunismo. Talvez isso seja interessante que nós tenhamos em mente na hora de
eu não sei, senhor reitor, se alguma interpelação desse tipo algum dia será a sacada contra a Unesp, que nós sejamos comunistas, mas nós devemos estar preparados para uma interpelação como essa, e Harvard nos deu a chave. Seja como for, o caminho adotado pela comunicação científica, como eu estava dizendo, é o caminho de Open Access. E o programa ProPG-FEU, ele atende justamente a esses objetivos. Não é? Que nós, pelas cifras que foram mencionadas, nós atingimos aquilo que nós quisemos atingir. O que se alcançou durante esse período foi cifra, foi qualidade, foi extensão de publicação e acesso que nós não tínhamos antes. Para vocês terem uma ideia, eu acho que isso dá uma dimensão do que significa um programa de acesso aberto do padrão deste programa que agora nós estamos tendo aí a 6ª edição. Para cada livro publicado, nós temos quase 50 mil downloads. Isso sem contar 120 mil acessos por livro, ou seja, consultas daquilo que está se fazendo. Para um pesquisador, e eu acho que isso vai ser uma decepção para muitos de vocês, vocês não ficarão milionários com os livros que vocês estão publicando. Eu sei, é decepcionante, todos estão aqui achando que ficariam milionários, mas isso não acontecerá. Eu espero estar esclarecendo a todos que isso é uma ilusão. E, sendo uma ilusão, o que se procura, portanto, com os textos que nós escrevemos? Nós procuramos participar do diálogo acadêmico internacional. Na hora que nós queremos isso, a única maneira de você conseguir, especialmente participando de uma língua morta, entre aspas, como o português, é entrando em domínio digital. Nós não temos canais de distribuição, a universidade não tem canais de distribuição, outros que não o canal digital. Canais físicos, especialmente no país como o Brasil, são muito limitados. Não nos esqueçamos que existem estados no Brasil em que existe uma livraria. Roraima tem uma livraria, tendo lá uma universidade federal. Se um estado da federação tem uma livraria, como poderíamos querer nós atingir um público universitário de uma maneira eficiente? A única maneira que existe para a comunicação acadêmica, portanto, é através de canais digitais. É significativo que no Analytics do nosso programa, o que acontece é uma concentração inédita de downloads na Amazônia, por exemplo, em locais desassistidos por livrarias. Nós estamos, ao mesmo tempo que nós entramos no diálogo científico internacional, nós nos permitimos também dar acesso à publicação científica de qualidade da Unesp, aquelas localidades e aquelas universidades nacionais que não têm acesso à bibliografia. Enfim, eu só consigo ver, mas é claro que eu sou parcial, vantagens num programa com esse perfil. Eu sugiro que vocês analisem, que visitem não apenas os seus volumes, a sua produção, da qual justificadamente devem se orgulhar, mas o programa como um todo e a extensão daquilo que se conseguiu fazer até agora, com um dispêndio de recurso que está absolutamente justificado para os fins a que foi destinado. Então, nesses termos, o que nós podemos dizer é que temos aqui um programa que não é uma panaceia, não resolverá todos os problemas da comunicação científica e da produção científica, nem pretende isso. Mas é um instrumento valioso, um instrumento precioso, que deve ser preservado para que nós consigamos alcançar uma extensão de impacto cada vez maior e uma inserção de diálogo científico a que a Unesp não estava acostumada. Na verdade, eu gostaria de frisar que não é só a Unesp, nenhuma universidade brasileira está acostumada a entrar nesse diálogo internacional.
No entanto, agora nós temos uma massa de downloads no Japão, nós temos uma massa de downloads na costa leste americana, nós temos uma massa de download na Europa, coisa que nunca conseguimos antes fazer. Este é um ponto que deve ser frisado, salientado, e mais do que isso, todos nós devemos nos conscientizar dele. Em particular, os autores. Os autores porque eles têm razões agora, mais do que nunca, para se ufanar, para se orgulhar daquilo que fizeram. Porque justamente agora, ao contrário do que talvez acontecia antes, existe a possibilidade concreta de integração com o diálogo acadêmico clássico. Diálogo acadêmico clássico é universal. E o que nós sempre fizemos, escrevendo em português, é um diálogo paroquial. Dói, mas é verdade. Diálogo paroquial. O que nós estamos tentando fazer de uma maneira eficiente, de uma maneira consequente, é entrar no diálogo internacional, universal, característico dos ideais universitários mais amplos e mais clássicos. Eu parabenizo a ProPG, a toda a equipe da ProPG, que pelo que foi feito, pelo que foi idealizado e foi realizado. Congratulo o pessoal de base da FEU, que também entrou nesse esforço, a Kátia Saiz, inclusive, que apoiou também a difusão desse programa, dessa última versão do programa, e, em particular, a todos os autores, que são a razão de ser do programa, eu sempre repito isso, a razão de ser do programa, e aqueles que se beneficiarão do sucesso que nós temos identificado nessa carreira recente do programa ProPG FEU de publicação digital. Muito obrigado. Obrigado pelas palavras, né, Gésio? Esse programa ProPG FEU Digital surgiu por uma necessidade muito mais inerentes aos nossos programas de pós-graduação. Vocês sabem, programas de pós-graduação, um dos produtos, né, obrigatórios de todo programa de pós-graduação é a publicação de artigos, livros, tudo mais. Há um bom tempo, as revistas, né, se tornaram digitais e, apesar daquela fila enorme para publicação e tudo mais, né, é uma fila que anda relativamente rápido, com uma relativa rapidez. Tá? E é uma prática, né, publicação digital de artigos em periódicos científicos é uma prática já consagrada. Em áreas que precisam de livros, né, áreas de ciências humanas, ciências sociais, artes, né, essa era uma lacuna que nós tínhamos na universidade. E havia uma demanda dos programas de pós-graduação para que dessemos apoio a publicações. Né, tá? Só que a publicação no modelo tradicional, né, estava demorando muito, era extremamente custoso. Tá? E a gente tinha pressa, né, na publicação de livros. Por isso, houve uma conversa há cerca de 7, 8 anos, talvez, atrás, com a editora, com a FEU, para que nós fizéssemos, né, um programa de publicação de livros digitais. A meta do programa ainda não foi atingida, que é publicar 500 livros. Nós estamos na casa dos 330, né, ainda estão faltando 170. Tá? Mas os números que o Gésio relaciona são impressionantes. Né? Se vocês fizerem a conta, cada download, cada livro, né, cada download custa menos de 20 centavos. Menos de 20 centavos. Né? Quer dizer, em relação ao investimento que nós fizemos para esses livros, né, em frente ao número de downloads, cada download está custando menos de 20 centavos. Então, o benefício que a gente distribui é muito grande, é muito grande.
houve na época do lançamento do livro, havia um preconceito muito grande, tanto é que muitos programas tiveram dificuldade em fazer com que as comissões de avaliação reconhecessem o livro digital como uma obra científica, né, com a qualidade exigida pela academia, né. Hoje, esse preconceito deixou de existir, tá? E a intenção inicial era atender a demanda de um programa, né? Mas, fazendo a conta de uma forma muito simples, né, um livro por programa por ano, que é o que esse programa prevê, 1 até 2, é muito pouco. Mas veja que, no conjunto, a universidade está prestando um serviço enorme, né, enorme para a sociedade, né? E, com isso, também nós qualificamos a FEU, a Fundação, tá? E damos visibilidade para a nossa universidade. Então, acho que isso é um ganho muito grande que nós tivemos, né? Só para reforçar, ninguém fica rico publicando os livros. Eu recebi a prestação de contas dos direitos autorais, eu tenho um livro publicado que é usado em concursos públicos para a escola pública, né, para o ensino básico, tá? E toda vez que tem um concurso, a tiragem aumenta assustadoramente, né? Semana passada, recebi a cartinha da editora dizendo: olha, como os direitos autorais ficaram abaixo de R$100, fica para a próxima prestação de contas no segundo semestre. Então, esse ano, né, talvez no segundo semestre consiga receber um chequinho de R$150. Tá? A gente não vai ficar rico por isso, tá? Mas também é uma publicação em papel, né? E a tiragem é relativamente baixa, né? 5.000 exemplares, e leva uns 2 anos, 3 anos para conseguir uma nova tiragem, se houver muitos concursos por aí, né? Tá? Então, comparado aos 50 mil downloads por livros, né? Sem dúvida nenhuma, a opção pela publicação digital foi uma opção acertada. Na época, ninguém tinha a bola de cristal para prever que isso poderia acontecer. Havia, entre nós, ProPG e FEU, muita incerteza sobre os rumos, né, da publicação digital. Mas, né, foi uma medida acertada, né? Nos últimos anos, nós temos conversado muito no sentido de que essas publicações consigam preservar, né, mantenham ou elevem a qualidade da publicação. Inicialmente, as publicações eram encaminhadas, selecionadas dentro dos programas de pós-graduação, né, e isso iria diretamente para a editoração, tá? Mas nós percebemos e fomos alertados, né, que algumas das publicações não atendiam critérios de qualidade, né, esperada de uma academia. Então, nós passamos a realizar uma avaliação, né, de fato, do conteúdo dos livros, né, tá? Esse ano é um ano que já conseguimos fazer com bastante estabilidade, bastante segurança, tá? Então, tenho certeza que os 36 livros selecionados para essa edição são livros que passaram por um crivo, né, de consultores, assessores que analisaram o conteúdo do livro, e vocês têm o aval, né, da comunidade acadêmica para isso. A outra preocupação que nós tivemos é que essas publicações, entre o edital e a publicação, na primeira versão, passou-se um prazo de 1 ano, né? Tem outras iniciativas com a editora que estavam levando 2 anos. A gente está bastante preocupado em encurtar esse prazo também, né? Então, essas duas coisas nós temos conseguido, tá? E a FEU tem sido uma excelente parceira, né, nossa, tá? Então, esperamos que essa iniciativa continue, e saibam que vocês, autores, né, que vocês foram contemplados no edital, que a Unesp tem a preocupação, né, fruto da preocupação da Unesp de entregar para a sociedade produtos científicos de alta qualidade.
Parabéns a todos vocês e muito obrigado pela presença de vocês. Bom dia a todos. É uma satisfação bastante grande estarmos aqui nessa oportunidade, sobretudo porque trata-se de uma cerimônia simples, como todas aquelas que são importantes dentro da universidade, e que trata da sua atividade fim. Nós participamos, às vezes, de cerimônias que, por força do cargo, por força mas que não nos trazem a alegria e a satisfação que temos ao participarmos de uma cerimônia como essa. A universidade tem realmente um trabalho importante dentro do desenvolvimento das pessoas, da democracia, do Estado republicano, e ele realmente se concretiza com a produção de livros. Então, a produção de livros é algo realmente que enriquece a universidade. E vocês estão tornando a nossa Unesp hoje um pouco mais rica dentro desse contexto universitário acadêmico. Eu costumo dizer sempre, e sem medo de errar, que a Unesp ela é a universidade mais jovem das 3 públicas aqui no estado de São Paulo, mas que é sempre a universidade de vanguarda em assuntos que muitas vezes discutíveis pela comunidade, pela população. Nós temos vários exemplos, poderíamos citar. Essa história dos e-books, a Unesp mostrando-se como uma universidade preocupada com essa divulgação dentro da modernidade. Nós temos o exemplo do EAD, quando as outras universidades fugiam, morrendo de medo do ensino à distância da Univesp, a Unesp abraçava e fazia os seus cursos de qualidade. Nós temos o exemplo da Universidade Aberta, que a Unesp hoje é um exemplo disso. Nós temos o exemplo da inclusão. A Unesp é a universidade que abraçou o processo de inclusão de fato, e tem aí dentro da sua programação aprovada pelo seu conselho universitário percentuais crescentes de alunos da escola pública, dentre eles pretos, pardos e índios, em percentuais claros estabelecidos nos seus vestibulares, e hoje está em 35%, e daqui a 2 anos 50% das vagas para todos os cursos e horários. Então a Unesp realmente ela é uma universidade que nos orgulha em função disso. Não é a maior, mas é a que promove o desenvolvimento de fato em algumas áreas. Nós temos os convênios com a Secretaria da Educação, com a Prefeitura de São Paulo, com cursos de formação pedagógica para professoras da rede que jamais teriam condições de fazê-lo se num curso não chegasse através dos céus para esses profissionais. Eu tenho ido nessas aulas inaugurais dos nossos cursos e a gente vê a satisfação das pessoas podendo galgar novos degraus e se projetar como professor de melhor qualidade, como administrador de escola, enfim. Então, temos vários exemplos, e este é um exemplo hoje que a Unesp vem mostrando com a produção
dos e-books. Outra coisa que eu costumo dizer, que a universidade, apesar de todas as dificuldades que tem, ela tem uma característica intrínseca que é fundamental. Não importa a crise que a Unesp esteja, ou que a universidade, de um modo geral, esteja, que a qualidade não se modifica. Um professor não deixa de dar um curso de boa qualidade porque está tendo uma crise lá fora. O professor continua dando um bom curso para os seus alunos, independentemente de crise ou não. Professores não escrevem, junto com seus alunos, com seus orientandos, teses de pior qualidade porque tem crise lá fora. Professores não deixam de publicar livros, como vocês estão fazendo, livro de qualidade, das vossas teses ou não, porque tem uma crise lá fora. Então, a universidade, apesar da crise, ela continua fazendo o seu trabalho com qualidade. Essa é uma característica da universidade. Por isso que a Unesp, apesar de todas as crises, ela continua crescendo como uma universidade respeitada hoje no Brasil e no mundo. Todos os anos a gente olha os rankings nacionais e internacionais e a gente vê a Unesp crescendo. Não que isso seja fundamental, o importante é o trabalho que ela faz. Mas o reconhecimento também é muito importante para uma universidade nova como a nossa, com 40 anos. Costumo dizer que a Unesp fez em 40 anos o que muitas universidades tradicionais não fizeram em 400. E uma das razões é esse arrojo, essa busca da modernidade, esse interesse em mostrar o melhor, apesar de todas as dificuldades. Como foi bem dito aqui pelo Gésio, pelo Eduardo, estes livros, discutíveis inicialmente, estão cumprindo o seu papel, estão chegando às pessoas, estão contando histórias, modificando a vida das pessoas. Livros são bons assim. Livro no papel que fica na prateleira, pegando poeira, é um objeto inanimado, sem utilidade. Livro digital como esse, sem essa quantidade de download, é porque não está experimentando, não está proporcionando o interesse, não está despertando o interesse das pessoas para a busca das suas leituras. Estes estão. Em função da quantidade de interesse demonstrado, nós percebemos que estes livros estão cumprindo o papel. Estão servindo para que as pessoas se modifiquem, para que as pessoas cresçam. Importante é que também estes livros entraram dentro do Cielo Livros, que é algo importante dentro de um contexto de controle de qualidade. A Unesp pioneira nesse sentido também. A grande quantidade de livros nossos digitais que entraram na primeira demanda do Cielo Livros, da qual nós participamos, na criação, inclusive, do Cielo Livros, ajudando no contexto das outras universidades, é um orgulho para a gente. É um orgulho para a gente. Da mesma forma que é um orgulho o trabalho da FEU, né? A FEU ela é uma fundação que trata da nossa atividade fim e tem sido um orgulho do seu trabalho ao longo do tempo para a universidade. Da mesma forma, a PG, que junto com a FEU traçaram esse caminho da modernidade, esse caminho da qualidade e esse caminho da oportunidade das pessoas poderem ler mais. Eu quero fazer, nesse momento, uma rápida lembrança, me permita, o Eduardo, a professora Marilza. A professora Marilza, ela é uma professora que desenvolveu uma
uma carreira brilhante dentro da universidade, com um currículo de calibre extraordinário, e vice-reitora junto conosco, e que atualmente, apesar da aprovação quase unânime do Conselho Universitário para a sua permanência até o final desse mandato, até o final do ano conosco, ela, por uma ação feita pelo sindicato que representa docentes, que defende tanto a autonomia do nosso Conselho Universitário, ela foi alijada do processo e, infelizmente, não está aqui conosco hoje. Eu cito a professora Marilza porque ela foi uma grande incentivadora inicial, junto com o pessoal da pós-graduação, com as assessorias, e agora o Eduardo continua com esse trabalho brilhante. Então, eu gostaria de lembrá-la por questão de justiça, inclusive, dentro desse contexto. E quero, sem mais demora, parabenizar a todos vocês que se dispuseram a colocar o vosso trabalho à disposição, que se dispuseram a fazer com que o mundo fique um pouquinho mais sabido. Esse é um dos trabalhos também que a universidade faz. Quando a gente publica um trabalho, um livro, a gente tem sempre, no fundo, aquela certeza de que, se não muito, mas ou menos, a ideia é, com aquelas informações que estamos passando, com aquele pensar que nós escrevemos, tornar as pessoas e o mundo um pouquinho mais rico dentro do contexto da formação das pessoas. Nós queremos parabenizar, então, a todos e, na sequência, iremos fazer a entrega, né, Eduardo, de um certificado a todos, que teremos o maior prazer em fazê-lo aqui junto com os dois, o professor Eduardo e o professor Gésio. Eu quero também agradecer a presença aqui da professora Maria Dalva, é secretária-geral da universidade, e ela é do Conselho Curador da FEU. Certamente o Conselho tem uma participação importante dentro dessas decisões da Fundação Editora, e dizer também da satisfação que nós temos de receber aqui o professor Laurence, que é pró-reitor de graduação da Unesp, prestigiando aqui um evento tão importante como esse. Eduardo, muito obrigado, e para a sequência da cerimônia. Muito obrigado. Bom dia. Agora a gente vai estar anunciando os livros que estão sendo lançados hoje. E, posteriormente a esse anúncio, será entregue os certificados e os pen cards com todos os livros desta coleção. Os livros que estão sendo lançados hoje são Arquitetura da Informação Pervasiva, de Henri Pôncio Cruz de Oliveira, Silvana Aparecida Borsetti Vidotti e Virgínia Bentes Pinto. A Representação Arquivística, uma análise do discurso teórico e institucional a partir do contexto espanhol, canadense e brasileiro, de Tiago Henrique Bragato Barros. Não é só a torcida organizada, o que os torcedores organizados têm a dizer sobre a violência no futebol, de Marcelo Fadori Soares Palhares e Gisele Maria Schwartz. O Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, o Neodesenvolvimentismo, Maria Chaves Jardim e Márcio Rogério Silva. O livro Regionalismo na América do Sul, um novo esquema de análise e a experiência do Mercosul, de Karina Lília Pasquariello Mariano. O livro A Crítica e o Campo do Jornalismo, Ruptura e Continuidade, de Mauro de Souza Ventura. O livro O Debate Bioético e Jurídico sobre as Diretivas Antecipadas de Vontade, de Matheus Massaro Mabitum e Patrícia Borba Marqueto. Também História do Ensino
da literatura infantil na formação de professores no Estado de São Paulo, de 1947 a 2003, de Fernando Rodrigues de Oliveira. O livro Travessias de Cecília, A Caminho da Educação Matemática do CEJA, Padre Moretti, Rondônia, de Edna Maria Cordeiro. A outra obra, Infância, Imagens e Vertigens, de Bianca Santos XT. Livro A Relação Conclusiva na língua portuguesa, Funções, Resumo, Conclusão e Consequência, de Norma Barbosa Novaes Marques e Erotilde Goretti Pesati. O livro O Escorpião e o Jaguar, o memorialismo prospectivo do Ateneu, de Raul Pompeia, escrito por Franco Batista Sandenelo. O livro O Coronel e o Lobisomem, nas Veredas da Literatura Regionalista Brasileira, de Nayara Albert Moreno. O livro Schopenhauer e os Conhecimentos do Intuitivo e Abstrato, uma teoria sobre as representações empíricas e abstratas, de Eduardo Ramos Coimbra de Souza. O livro Como é Possível o Conhecimento Matemático, uma análise a partir da epistemologia genética, Alexandre Augusto Ferraz e Ricardo Pereira Tassinari. O livro Movimentos da Hesitação, Deslizamentos do Dizer em Sujeitos com Doenças de Parkinson, de Lourenço Chacon e Roberta Cristina Rodrigues Vieira. Os Sentidos da Casa Própria, Condomínios Horizontais, Populares Fechados e Novas Práticas Espaciais em Presidente Prudente e São Carlos, de Viviane Fernanda de Oliveira. O livro Geografia das Telecomunicações no Brasil, de Paulo Fernando Jurado da Silva. O livro Ziembiskin, O Encanador dos Tempos Modernos, o Encenador dos Tempos Modernos, a construção de uma trajetória na crítica de Décio de Almeida Prado, de 1950 a 1959, de Camila Maria Bueno Souza. O próximo, Genealogia de uma Operação Historiográfica, Edward Palmer Thompson, Michael Foucault e os historiadores brasileiros da década de 1980, de Igor Guedes Ramos. De poeta e editor de poesia, Trajetórias de Machado de Assis para a formação de suas poesias completas, de Fabiana Gonçalves. Das letras às telas, a tradução intersemiótica de ensaios sobre a cegueira, de Cleomar Pinheiro Sota. Realismo e violência na literatura contemporânea. Os contos de famílias terrivelmente felizes, de Marçal de Aquino, escrito por Fábio Marques Mendes. A próxima obra é Desta para Melhor, A Presença das Viúvas Machadianas no Jornal das Famílias, de Jaqueline Padovani da Silva. O Cânone Visual, de Renan Belmonte Mazola. O uso do inglês em contexto comercial no Brasil e em Portugal. Questões linguísticas e culturais, de Natália Cristine Prado. O conceito de imitação na ópera francesa do século XVIII, de Rodrigo Lopes. Anamorfoses na música eletroacústica mista, de Tiago Gatti. Desamparo psíquico nos filhos de Decassegues, no Retorno ao Brasil, de Cisina Célia Fernandes Pereira Restel. Desencontros Trabalho Família, narrativas de familiares de trabalhadores migrantes do setor de produção de energia hidrelétrica, de Daniele Almeida Duarte. E 31º já estou. Uma ciência sobre coisa alguma, relações funcionais, comportamento e cultura, de Kester Carrara. Medidas antidoping e política doméstica, o caso da citricultura estadunidense, de Camila Silva Geraldello. A atuação política da Agência de Informação dos Estados Unidos no Brasil, de 1953 a 1964, de Fernando Santomauro. A problematização em educação em saúde, percepções dos professores, tutores e alunos, de Mariana Lemos Vilardi, Eliana Golfardi Cirino, Neuze Aparecida Navas Berbel. Mãe e Mulher atrás das grades, a realidade imposta pelo cárcere e a família monoparental feminina, de Amanda Daniele Silva. E O Capitalismo,
trabalho e formação profissional, dilemas do trabalho cotidiano dos assistentes sociais em Ribeirão Preto, São Paulo. Elide Cristina Tinte. Esse foi o último, e agora eu vou pedir para o professor vir até aqui para a gente poder entregar os certificados dos autores que estão presentes. Oi? Seria interessante chamar novamente e dizer o título do livro em cada um. Ok. Camila Maria Bueno Souza, Zimbinski, o encenador dos tempos modernos, a construção de uma trajetória na crítica, de Décio de Almeida Prado. Obrigada. Pode deixar. Eu chamava ele de eletricista. Camila Silva Geraldello, Uma ciência sobre coisa alguma, relações funcionais, comportamento e cultura. Misturou, é uma satisfação, mas Não é esse o meu. que você leu, É o meu. é algo isso. A gente vai verificar isso. Cisina Célia Fernandes, Desamparo psíquico nos filhos de Decassegues, no retorno ao Brasil. Cleomar Pinheiro Souta, Das Letras às Telas, a tradução intersemiótica de ensaios sobre a cegueira. Se alguém tiver alguma dúvida, inclusive com relação ao nome, coloque para que seja corrigido. Agora, solta, não? Solta. Solta. Solta ou solta? Solta. 2, 3. Obrigado. Fábio Marques Mendes, Realismo e Violência na Literatura Contemporânea, Os Contos de Família Terrivelmente Felizes, de Marçal de Aquino. Fernando Santomauro, a atuação política da Agência de Informação dos Estados Unidos no Brasil, de 53 a 64. Gisele Maria Schwartz. Não é só a torcida organizada, o que os torcedores organizados têm a dizer sobre a violência no futebol. São dois autores. São os dois aqui? Não, tem um. São dois autores. É Marcelo? Marcelo. E Marcelo Fadori Soares Palhares. Muito obrigada. Kester Carrara, Uma ciência sobre coisa alguma, relações funcionais, comportamento e cultura. Tá certo?
Estratégia. Parabéns. Matheus Massaro Mabitum, o debate bioético e jurídico sobre as diretivas antecipadas de vontade. Tá aqui, ó. Só um minutinho. Só vai ganhar uma assinatura agora. Essa aqui é dela. Isso. Dois. Nayara Albert Moreno, o Coronel e o Lobisomem nas veredas da literatura regionalista brasileira. Nayara. Rodrigo Lopes, o conceito de imitação na ópera francesa do século XVIII. Silvana Aparecida Borsetti Gregório Vidotti, Arquitetura da Informação Pervasiva. Tiago Henrique Bragato Barros, uma trajetória da arquivística a partir da análise do discurso. Viviane Fernanda de Oliveira, Os Sentidos da Casa Própria, Condomínios Horizontais, Populares Fechados e Novas Práticas Espaciais em Presidente Prudente e São Carlos. Tem outro. Amanda Daniele Silva,
Mãe e Mulher Atrás das Grades, a realidade imposta pelo cárcere à família monoparental feminina. L de Cristina Tinte, Capitalismo, Trabalho e Formação Profissional, Dilemas do Trabalho Cotidiano dos Assistentes Sociais em Ribeirão Preto. Camila Silva Geraldello, Medidas Antidoping e Política Doméstica, o caso da citricultura estadunidense. Tem mais ninguém? Pergunta se Pessoal, eu queria fazer uma pergunta. Tem alguém aqui que é autor e não foi chamado? Não? A gente não esqueceu ninguém? Ai, como a gente é bom. Bom, então, na informalidade aqui, né? Obrigado à presença de todos os autores, amigos, familiares, né? Tá? E que vocês continuem com iniciativas desse tipo, né? E ajudem a melhorar a qualidade da Unesp, né? Então, dou por encerrada essa sessão, essa solenidade, né? Agradecendo a todos. Obrigado pela sua presença, professor Júlio, professor Gésio, professor Laurence. Tá? Muito obrigado.